Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Conforme combinado, vou comentar aqui as questões, do nosso TA. Então, a questão 1 está escrito o seguinte: a nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água mediante o tratamento com uma base de Bronsted, isso é, uma espécie capaz de capturar os prótons H+. Na figura são apresentados os agrupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Na estrutura desse fármaco, o agrupamento capaz de reagir com a base de Bronsted-Lowry é o grupo. Bom, o que ele fala? Ele quer saber quem vai reagir com a base, né? Quem vai reagir com a base de Bronsted-Lowry é o ácido de Bronsted, né? Então vamos só dar uma lembrada aqui. O ácido, de Bronsted, o que ele faz? Ele doa H+, e a base é a espécie que recebe, esse H+. Ou seja, nós temos que encontrar aqui qual agrupamento, qual desses grupos funcionais que ele deu, que tem a capacidade de doar um H+. Então, primeiro, vamos analisar por eliminação. A primeira coisa que eu tenho que ter para doar um H+, é justamente um hidrogênio. Então, olhando por esse lado, a gente já pode eliminar alguns grupos aqui. Por exemplo, o grupo nitro que está embaixo. Tem algum hidrogênio aqui que pode ser ionizado? Não tem. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa. Agora, quando eu olho para o éter, aqui tem algum hidrogênio ligado a esse oxigênio que pode ser ionizado? Não temos, então já vamos eliminar também o grupo éter. Sobrou, então, o grupo fenila, aqui embaixo, o metila e o sulfonamida. Quando eu olho para o grupo metila, eu tenho um CH3. É carbono ligado a hidrogênio, nós vimos já, discutimos que a diferença de eletronegatividade aqui é mínima. Então, a tendência desse hidrogênio ligado ao carbono sair é praticamente nula. Então, nisso a gente já elimina também o grupo metila. E olhando para o grupo fenila aqui, é a mesma lógica, Porque aqui eu tenho o quê? Hidrogênio ligado, em cada um desses carbonos aqui desse anel. Hidrogênio ligado a carbono, a eletronegatividade é muito baixa, então a probabilidade de um desses hidrogênios sair também é muito baixa. Então eu já elimino o grupo fenilo, sobrou apenas o grupo sulfonamida, que é a resposta do nosso TA aí. Só que vamos analisar como que o efeito indutivo está presente aqui nesse grupo sulfonamida. Então, eu vou ter aqui um nitrogênio ligado a um hidrogênio, Aqui está ligado a um anel, Tem toda, uma estrutura aqui embaixo. Vou colocar só R, tá, pessoal? Facilitar a nossa vida aqui. E aí aqui eu tenho o enxofre ligado a 2 oxigênios e a 2 oxigênios. O que nós discutimos sobre efeito indutivo aqui? Eu tenho, quando eu tenho efeito indutivo, eu tenho grupos eletronegativos tirando densidade eletrônica, Então, pensando nisso, que o oxigênio é um grupo eletronegativo, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a densidade eletrônica aqui, desse enxofre, o oxigênio de baixo vai fazer a mesma coisa, e por um efeito em cadeia, isso vai ecoar, em todas essas ligações. Então, uma vez que eu tenho o efeito indutivo aqui, retirando densidade eletrônica desse nitrogênio, então isso faz com que a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio seja mais polarizada, deixando
esse hidrogênio mais disponível para sair como H+. Então, por efeito indutivo, eu tenho um aumento, né, na acidez desse hidrogênio, confirmando aí que a nossa resposta é a letra A, o grupo sulfonamida. Continuando, a questão 2 diz o seguinte: o caráter ácido na química orgânica está relacionado aos efeitos indutivos do tipo elétron doador positivo, elétron receptor negativo e ressonância eletrônica. Nesse sentido, observe as estruturas dos compostos listados a seguir. Ele deu as estruturas do fenol, ácido píprico, ácido acético e ácido cloroacético. E continua, né? Analisando essas estruturas, julgue os itens a seguir. Então, vamos lá. No item 1 está escrito o seguinte, que os grupos NO2 do ácido pícrico têm um efeito eletrodoador. Então, vamos só lembrar aqui, ó, o que um eletrodoador faz? O eletrodoador, ele doa a densidade eletrônica, né? Então, vou colocar aqui, ó. Doa a densidade eletrônica. E o que isso faz com a acidez? Como nós já discutimos, né, em sala de aula, esse ato de doar densidade eletrônica faz com que a acidez do composto ela diminua, certo? Então, quando eu tenho um efeito eletrodoador, a densidade eletrônica diminui. A densidade eletrônica não, diminui a acidez. Um exemplo, né, de um grupo elétron doador seria, por exemplo, o CH3. Então, eu vou fazer só para a gente entender o que está acontecendo, né? Se eu tivesse... Vamos analisar aqui o ácido acético. Bom, o ácido acético tem aqui um CH3. O CH3 é um grupo eletrodoador, então ele vai doar densidade eletrônica aqui, no sentido favorecendo esse carbono, que por consequência vai atingir, né, essas outras ligações aqui. Isso faz com que a ligação entre oxigênio e hidrogênio fique menos polarizada, a distribuição, né, da densidade eletrônica fica mais homogênea e isso dificulta a saída do hidrogênio. Então, os grupos eletrodoadores, eles diminuem a acidez desse jeito. Agora, do contrário, né, quando eu tenho um grupo eletroreceptor, eu tenho um grupo, então, que retira densidade eletrônica e isso faz com que a acidez do composto orgânico aumente. Então, vamos analisar aqui o ácido cloroacético, porque eu sei, né, que o cloro é um grupo eletroretirador, então ele vai puxar, né, densidade eletrônica para ele, e isso vai atingir, por efeito indutivo, as demais ligações. O fato de o cloro deslocalizar essa nuvem eletrônica faz com que essa ligação entre hidrogênio e oxigênio fique mais polarizada, favorecendo o oxigênio. Uma vez que o oxigênio é mais favorecido eletronicamente nessa ligação, esse hidrogênio fica mais fácil de ser retirado, ok? Então, dito isso, ele fala que o grupo NO2 ele tem um efeito eletrodoador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, né, essa estrutura do NO2. Então, eu tenho aqui os parzinhos de elétrons, uma carga negativa aqui. Então, olha só, com relação à eletronegatividade, o oxigênio ele é o quê? Muito mais eletronegativo, né? Um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Opa, fiz errado aqui, deixa eu apagar. Então, esse oxigênio vai ser responsável por retirar, né, densidade eletrônica. Deixa eu refazer essa ligação. Então, uma vez que ele retira a densidade eletrônica por efeito indutivo, as demais ligações aqui também serão atingidas. Então, eu vou ter uma polarização semelhante ao que aconteceu com o ácido acético, uma polarização maior dessa ligação,
facilitando a saída do hidrogênio, então a afirmativa 1 é falsa. A afirmativa 2 diz que o ácido pícrico tem caráter ácido maior do que o fenol. Olha só, o fenol não tem nenhum grupo aqui, nem eletrodoador, nem eletroreceptor, que vai influenciar, né, na acidez desse composto. Então, a alternativa 2, aí, a segunda afirmação, é verdadeira. Então, vamos colocar aqui que é verdadeira. A afirmativa 3 diz que o grupo metila no ácido acético tem um efeito eletrodoador. Nós já discutimos, então, no ácido acético, realmente o grupo metila tem um efeito eletrodoador, afirmativa verdadeira. O ácido cloroacético tem um caráter ácido maior do que o ácido acético. Verdade, porque no ácido cloroacético eu tenho o efeito indutivo do eletroreceptor, o que aumenta a acidez, e no ácido acético eu tenho o efeito indutivo de um elétron doador, o que diminui a acidez, afirmativa verdadeira. E por fim, o Cl no ácido cloroacético tem um efeito eletroreceptor, nós já discutimos isso, alternativa verdadeira, então a resposta certa é a letra D. Questão 3. Relacione o tipo de isomeria com as estruturas apresentadas a seguir. Depois, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta obtida. Então, eu tenho aqui tautomeria, isomeria de posição, metameria e isomeria funcional. Então, vamos analisar, né, partindo do que é mais simples. Vou analisar primeiro esse par de estruturas aqui. Bem, de cara nós percebemos que ambas as estruturas têm um heteroátomo e que se a gente analisar a quantidade de carbonos antes e depois desse heteroátomo nessas estruturas, essa quantidade vai variar, indicando então que esse é um caso de metameria. Então, para essa alternativa seria número 3. Agora, vou analisar esse segundo par e de cara eu percebo que uma mudança na posição da dupla ligação. Então, se eu tenho a mudança na posição da dupla ligação, do grupo funcional, é um caso de isomeria de posição, então seria aqui o número 2. E aí ficou esses outros dois casos aqui para a gente analisar com mais cuidado. Bom, esses dois casos poderiam, né, nos confundir se a gente de cara identificasse a mudança de grupo funcional nesses dois compostos e classificasse que aqui era uma isomeria funcional. Mas o que é importante a gente notar? Quando eu tenho, né, vou abrir esse enol aqui, ó, H2C, dupla C, vou colocar o H aqui em cima, e aqui uma ligação com hidrogênio. O que acontece? Esse oxigênio, né, aqui do grupo enol, ele pode, né, usar esse par de elétrons aqui, ó, para poder formar uma ligação dupla. Quando isso acontece, os elétrons dessa ligação dupla, eles são usados, né, para poder capturar esse hidrogênio e quebra essa ligação. Então, esse composto, ele é convertido, né? Agora, H3, né? C, dupla O, H. Exatamente no primeiro, né? Na primeira estrutura que nós temos nesse aldeído. Então, aqui eu tenho um enol, né, sendo convertido em um aldeído, o que caracteriza um tipo de tautomeria. Então, aqui seria 1. E agora, por último, ficou fácil, né, de classificar. Aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Logo, isomeria funcional, resposta letra A, 1, 3, 4 e 2. Agora, questão 4. A fluazepona de butila é um composto químico formado por moléculas quirais que apresenta dois isômeros com propriedades bastante distintas.
um com forte ação herbicida e outro totalmente atóxico para as plantas. A representação de sua forma estrutural é mostrada a seguir. Coloquei aqui de lado para a gente ganhar espaço, né? A partir da análise da forma estrutural, tem-se as seguintes proposições. A proposição 1 diz que a estrutura apresenta um composto isômero opticamente ativo em função de possuir um carbono assimétrico em sua estrutura. Então, lembrando que um carbono assimétrico é um carbono quiral, e um carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, vamos procurar, né, esse carbono quiral na estrutura. Bom, quando eu olho para esse carbono, ele tem 4 ligantes diferentes, é um carbono com hibridização sp3, mas os 3 ligantes são iguais, então não pode ser esse carbono. Aqui dentro do anel, todos os carbonos são do tipo sp2, porque tem uma dupla ligação, então não podem ser carbonos quirais. A mesma coisa acontece, né, desse lado, nesse anel. Aqui nós temos um carbono com 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes, né? Então, aqui está o nosso carbono quiral. Então, a proposição 1 é verdadeira. Ele possui, de fato, um carbono quiral em sua estrutura, o que confere a ele um par, né, de isômeros opticamente ativos. Vamos só abrir esse grupo aqui, ó, para a gente ver melhor o que está acontecendo, né? Então, eu tenho aqui um grupo R ligado a um carbono, que está ligado a um oxigênio com uma dupla ligação, que está ligado a outro oxigênio. Aqui eu tenho CH2, CH2 e CH3. Bom, esses 3 carbonos são carbonos com hibridização sp3, entretanto, nenhum deles faz 4 ligações diferentes, tem 4 ligantes diferentes, melhor dizendo. Então, o único carbono simétrico é esse marcado aqui na estrutura. Bom, então, proposição verdadeira. Proposição 2. Os compostos isômeros podem ser diferentes pelas propriedades de desviar a luz, o sentido da luz polarizada, e com um polarizador é possível observar o isômero que possui forte ação herbicida, o que é totalmente atóxico para as plantas, ou seja, os isômeros levógeno e destrógeno. Verdade, né? Quando eu coloco uma solução com qualquer um desses compostos aí em polarizador, é possível ver, né, para que lado a luz plano polarizada irá desviar e aí identificar qual dos isômeros está sendo observado. Proposição 3. O composto químico não apresenta um caso de tautomeria, mas apresenta na sua estrutura grupos correspondentes às funções éter, éster, amina e um haleto orgânico. Então, vamos lá. Ele fala que ele não apresenta um caso de tautomeria. Para ter tautomeria, eu tenho que ter aqui um enol, certo? Ou seja, um grupo OH, né, ligado a um carbono, um carbono dito insaturado, né, que está fazendo dupla ou tripla ligação. Isso não acontece, né? Eu não tenho nenhum grupo OH ligado a um carbono insaturado. Então, essa parte está verdadeira. Agora vamos procurar os grupos funcionais que ele cita aqui. Então, o éter está aqui, né? Então, ROR, grupo éter. O éster é justamente essa parte da molécula que eu abri, né, aqui embaixo, certo? A amina está exatamente aqui. E o haleto orgânico está aqui, né, nesse carbono aqui em cima, né? Então, aqui eu tenho carbono ligado a um F, e F. Então, aqui está o nosso haleto orgânico, justamente esse flúor aqui, né? Bom, então a proposição também verdadeira. Proposição 4. Na análise com o polarímetro, se verifica para o composto a presença de 3 isômeros, um destrógeno, um levógeno e uma mistura racêmica.
Bom, essa proposição é falsa. Por quê? Porque a mistura racêmica, ela não se trata de um isômero, né? Ela se trata de uma mistura que contém o quê? 50% do levógeno mais 50% do destrógeno, sendo então essa mistura opticamente inativa, né? Então a proposição 4 é falsa, ficando como verdadeiras apenas as proposições 1, 2 e 3. Resposta letra B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.